A janela de sono é o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem que ele fique irritado. E olha só, hoje vocês vão ver aqui a construção linda que nós vamos fazer nessa aula e tudo vai começar a fazer mais sentido ainda para vocês. E hoje mesmo, vocês já vão começar a aplicar isso. Então, daqui a pouco tem a nossa atividade prática 3, tá? Então, presta atenção aqui. Como que funciona essa janela de sono? Por que essas tabelas não funcionam? Como que eu identifico a janela de sono do meu bebê? Como que eu sei a janela de sono do meu filho? Mesmo que ele tenha um irmão gêmeo, como que eu identifico a de cada bebê? Tá? Meninas, olha só. As janelas de sono, elas funcionam, elas se formam através do que nós chamamos pressão de sono. O termo mais técnico, pressão homeostática de sono. O que acontece nisso daqui? Durante a nossa existência, tá? Para o seu bebê, durante as 24 horas, existir, ou seja, respirar, mamar, se alimentar, fazer as atividades dele, independente se ele é um recém-nascido, independente. Desde o útero, o seu bebê gasta energia. Desde o útero, o seu bebê está gastando energia, tá? Então, meu bebê é recém-nascido, como é que ele gasta energia? Ele gasta energia respirando, ele gasta energia fazendo digestão, ele gasta energia mamando, ele gasta energia para as células dele funcionarem, certo? Então, todo mundo gasta energia, inclusive o seu bebê, independente da idade dele. E dentro da medicina, nós chamamos, dentro da fisiologia, melhor dizendo, nós chamamos esse gasto de energia de ATP. Então, essa energia, para a gente aqui, é chamada de ATP. E quanto mais nós gastamos essa energia, quanto mais nós gastamos esse ATP, o que sobra disso daí é uma substância chamada adenosina. Então, as janelas de sono, elas funcionam em torno dessa adenosina. Então, quanto mais energia o seu bebê vai gastando ao longo do dia, mais essa adenosina vai subindo. E no cérebro do seu bebê, essa adenosina vai trazendo para a gente o que a gente chama de pressão homeostática de sono, que é simplesmente o desejo de dormir, a vontade de dormir, certo? Então, gastou energia para qualquer atividade, para existir, ele gasta energia, respirar, fazer digestão, mamar, enfim. Gasta-se energia. Essa energia, que é o ATP, vai sobrando ali para a gente a adenosina. Essa adenosina vai subindo e vai fazendo como se fosse uma panela de pressão ali. É a pressão homeostática de sono. Essa pressão sobe e traz o desejo de dormir. Ou seja, durante o período acordado, né? Dormindo também, mas durante o período acordado, essa energia se acumula de uma forma mais intensa, o bebê tem a vontade de dormir, ele demonstra os sinais de sono, e aí é a hora dele adormecer, porque é a hora de trazer o equilíbrio. Essa pressão homeostática de sono, homeostase, gente, homeostático nesse caso aqui, significa manter o equilíbrio. A homeostase é quando nós estamos em equilíbrio. Então, pressão homeostática de sono é a pressão de equilíbrio de sono. Quando o sono vem, eu preciso dormir para abaixar aqui essa pressão de novo, para essa panela soltar a pressão, para essa adenosina ir embora, ou seja, embora do nosso cérebro. Então, nós precisamos entender que, qual que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave aqui de você entender que gastou energia, a adenosina sobe, dá vontade de dormir, dormiu, ela baixa, é saber que não é uma matemática onde uma tabela de sono vai dar o tempo que o seu bebê vai conseguir ficar acordado. Por quê? Cada bebê é único. Cada bebê vai gastar ali, dentro do seu organismo, a sua quantidade de energia. É a mesma coisa não, é o mesmo raciocínio, tá? É o mesmo raciocínio quando a gente pensa, nossa, o fulano tem um metabolismo mais acelerado, o fulano gasta mais calorias, emagrece mais fácil do que eu. Nossa, o metabolismo do fulano, ele pode comer uma pizza inteira que ele não engorda. Se eu comer uma pizza, eu viro uma bola desse tamanho. Então, nós temos que entender que é o mesmo raciocínio. O corpo é diferente, mesmo sendo irmão gêmeo. Mesmo sendo irmão gêmeo, pode gastar energias diferentes. Ou seja, quem dirá se o seu bebê está sendo comparado com outro bebê de uma outra família, de um outro lugar, de um outro planeta e quase. Enfim, então, o gasto de energia de cada bebê, ele é diferente. Portanto, qual que é a nossa premissa? Se o gasto de energia do nosso bebê é diferente, obviamente a janela de sono dele também pode ser diferente. E quase sempre, sempre, sempre ela será diferente. Certo? Então, gravem isso. Tabela de sono vai deixar vocês loucas. Então, se um dia, eu tô passeando pelos perfis de sono aqui,
Chegou no perfil, tem uma tabela, mesmo que a pessoa fale lá, essa tabela serve apenas para te ajudar, lembre que seu filho é único. Ela não está te ajudando. Corre, foge que é golpe. Ela não está te ajudando. Por quê? Porque o que precisa é te ensinar a reconhecer a janela de sono do seu filho. E não simplesmente te dar uma tabela e te deixar maluca lá e pensar que seu filho é único. Seu filho é único. Mas não podemos pensar de jeito nenhum em usar tabelas de sono. Então, como que funciona isso? Como que a gente entende aqui como é que funciona a tabela de sono não. Como que funciona a janela de sono do meu bebê? Eu vi alguém já perguntando aqui sobre os sinais de sono. Vamos lá. Para a gente entender que a pressão homeostática de sono, ou seja, a vontade de dormir, a adenosina subiu, a gente precisa reconhecer o que no nosso filho? Os sinais que ele nos dá de que ele está com sono. Então, nossa atividade aqui, ó, nossa terceira atividade prática, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Ela vai começar exatamente na identificação. A pessoa que não enxerga. Achei, pronto. Ela vai começar. Deixa eu tirar vocês um segundo só para vocês enxergarem aqui. Já vou voltar aos comentários. Peraí. A nossa primeira atividade da aula prática aqui, da atividade prática da aula 3, é sobre os sinais de sono. Então, entendemos que é a janela de sono, né? Janela de sono é o tempo que o meu bebê consegue permanecer acordado sem ficar irritado. A adenosina dele subiu, ele vai dar pra gente os sinais de sono. Aqui nós vamos colocar 5, pelo menos 5. Eu quero 5 sinais de sono que o seu bebê dá. Vou soltar os comentários para vocês falarem comigo aqui, certo? Então vamos lá. 5 sinais de sono que o seu bebê dá.